Minha madrasta disse que não me ajudaria a planejar meu casamento porque não quer lidar com minha mãe emocionalmente instável. Estou pensando em cancelar o convite dela porque ela não quer me ajudar a acalmá-la. Mas agora, minha mãe comprou um vestido branco e um véu para ir ao casamento? Desculpem pelo texto longo, mas estou muito frustrada e realmente preciso de alguns conselhos. Minha mãe e minha madrasta são pessoas muito, muito diferentes. Minha mãe é daquelas pessoas que demonstram abertamente suas emoções. Ela chora e ri muito. Se está zangada, dá para perceber. É muito expressiva. Ela também teve uma vida muito difícil. Teve-me quando tinha 19 anos e meu pai a abandonou depois de estarem juntos por 10 anos e terem tido minha irmã. Como teve filhos tão jovem, teve que nos criar e não teve a oportunidade de ir para a faculdade. Ela conheceu meu padrasto logo depois de deixar meu pai e eles estão juntos desde então. Como não tem estudos, nunca conseguiu um bom emprego e tem um horário estranho em uma loja de artigos usados. Portanto, ela tem um horário estranho e nunca tem dinheiro. Ela me daria dinheiro para o casamento, mas mal tem o suficiente para pagar suas próprias contas. Meu padrasto é sua alma gêmea, mas precisa de muita atenção e isso sempre foi um conflito para ela. Ela chorava muito porque queria passar mais tempo conosco quando éramos crianças, mas não podia porque meu padrasto só tinha tempo livre em determinados momentos e ela tinha que garantir que ele também recebesse a atenção de que precisava. Ou seja, ela nem tinha tempo para preparar o jantar para nós à noite, e em vez disso, ela nos levava para comer fora, então era impossível que ela tivesse tempo extra para fazer algumas das coisas que minha madrasta fazia. Sei que ela se esforçava muito para ser mãe e fazia tudo o que podia, mas a vida era mais difícil para ela do que para minha madrasta. Minha madrasta entrou na minha vida quando eu tinha 10 anos e sempre nos demos bem. Ela é basicamente o oposto da minha mãe. Acho que nunca a vi chorar mais do que uma ou duas lágrimas. Ela nunca levantou a voz para nós nem gritou conosco. Enquanto crescíamos, era sempre a ela que recorremos quando precisávamos fazer algo, era ela quem nos inscrevia em todas as atividades que queríamos fazer, nos ajudava com os deveres de casa, organizava nossas festas de aniversário e ligava para os médicos. Ela foi para a faculdade antes do meu meio-irmão nascer, então conseguiu um bom emprego como gerente de projetos e sempre teve dinheiro. Meu pai também montou seu próprio negócio quando se casou com minha madrasta, então eles tinham muito mais dinheiro do que minha mãe. Além disso, eles eram proprietários da casa em que moravam, então não precisavam pagar aluguel como minha mãe. Mas os tribunais não concederam à minha mãe nenhuma pensão alimentícia para ajudá-la. De qualquer forma, minha madrasta fazia mais coisas típicas de uma mãe tradicional, como preparar o jantar e fazer fantasias de Halloween, mas sempre foi um pouco fria. Raramente dizia "eu te amo". Minha mãe biológica era o apoio emocional, mas a vida era difícil para ela, então ela não podia fazer as tarefas tradicionais de uma mãe como minha madrasta, mesmo que quisesse. Amo minha mãe e minha madrasta e estou feliz que ambas façam parte da minha vida. Ambas me ajudaram a crescer à sua maneira. Enfim, meu parceiro e eu vamos nos casar em menos de 7 meses e estou organizando o casamento. Em algumas ocasiões, enviei algumas coisas para minha madrasta pedindo ajuda, e todas as vezes ela deu de ombros dizendo: "Você deveria perguntar à sua mãe". Da última vez, enviei uma mensagem para perguntar qual ela achava que era a melhor floricultura da cidade onde vamos nos casar e se ela achava que lírios ficariam bem no buquê da noiva. Ela nunca me respondeu, o que não é típico dela, então passei na casa dela quando voltei do trabalho e perguntei novamente. Desta vez, ela disse que eu deveria planejar meu casamento com minha mãe. Insisti para que ela me dissesse porque não queria me ajudar e ela disse que há muito tempo havia prometido a si mesma que, quando seus filhos saíssem de casa, nunca mais teria que lidar com minha mãe. E que ficaria feliz em contribuir financeiramente para o meu casamento, mas preferia não se ver em nenhuma situação em que tivesse que lidar com minha mãe. Eu não sabia que ela não gostava da minha mãe. Ela nunca disse nada enquanto estávamos crescendo. Pelo contrário, ela sempre apoiou meu relacionamento com minha mãe. Quando eu tinha problemas com ela na adolescência, ela sempre me dizia: "Sua mãe te ama" ou "Eu não conheço sua mãe, não posso dizer porque ela faz o que faz, mas sei que ela te ama". Perguntei por que ela não gostava da minha mãe, mas ela não me respondeu. Disse que a relação dela com a minha mãe não deveria afetar de forma alguma a minha relação com ela e que não havia necessidade de trazer à tona dramas do passado, mas que havia estabelecido um limite e esperava que eu o respeitasse. Eu estava muito confusa. Perguntei à minha mãe sobre isso, para ver se ela poderia me dizer por que minha madrasta teria dito aquilo. Minha mãe ficou muito chateada e começou a chorar e a ficar zangada. Ela disse que minha madrasta estava tentando arruinar meu casamento porque sempre tentou controlar nossas vidas só porque queria poder fazer isso. Ela disse que havia um motivo para minha madrasta ter organizado nossas festas de aniversário, mesmo que ela não quisesse. Pedi à minha mãe que me dissesse do que estava falando, mas ela disse que não era da minha conta. Então,
Tentei procurar minha madrasta no Facebook para escrever uma carta, mas minha madrasta a havia bloqueado. Minha madrasta a havia bloqueado em todos os lugares. Já se passaram 4 dias e minha mãe continua muito zangada. Estou um pouco preocupada que minha mãe aproveite meu casamento para falar com minha madrasta sobre isso. Não quero nenhum drama. Pedi à minha madrasta que entrasse em contato com minha mãe para ajudá-la a se acalmar, mas minha madrasta começou a rir. Estou muito frustrada. Não quero esse tipo de drama. Não sei por que agora, depois de 14 anos, minha madrasta começou a agir assim. Não entendo por que ela não fala com minha mãe ou abre as vias de comunicação. Minha mãe é uma pessoa muito emotiva, mas se esforça muito para ser a melhor mãe possível. Eu precisaria muito de ajuda para planejar meu casamento. Minha mãe me ajudaria, mas, como eu disse, ela não tem tempo. Minha madrasta é muito melhor em organizar as coisas e manter a ordem. Não é que minha madrasta precise falar com minha mãe para me ajudar a planejar. Isso me faz sentir que ela realmente não se importa comigo, que simplesmente me deixou de lado. Estou muito ansiosa para saber o que aconteceu entre minha madrasta e minha mãe. Sei que dizem que não é da minha conta, mas sem dúvida sinto que é e que as ações delas estão me afetando. Como evito que isso arruine meu casamento? Quase tenho vontade de dizer à minha madrasta para não vir se ela não me ajudar a acalmar minha mãe primeiro. Não quero que meu casamento seja arruinado porque minha mãe está tão magoada, mas também preciso muito do apoio financeiro que minha madrasta e meu pai me dão e não quero colocá-lo em risco. O que devo fazer? Comentário do usuário: sua perspectiva aqui é realmente tendenciosa. Sua madrasta não quer lidar com sua mãe, que é muito emocional e volátil, então você pede que ela lide com sua mãe, que é muito emocional e volátil, em seu nome? Quando você coloca dessa forma, não parece nada inteligente. Usuário: se essa é a resposta típica da sua mãe, isso diz tudo o que você precisa saber. Pelo que você escreve, sua madrasta nunca tentou falar mal da sua mãe nem se intrometer no relacionamento delas, o que demonstra maturidade. Sua mãe está demonstrando imaturidade com essa afirmação. Provavelmente não se trata de um incidente isolado, mas do comportamento geral da sua mãe, com o qual sua madrasta, compreensivelmente, não quer lidar. É uma resposta bastante extrema, mesmo para minha mãe. Minha madrasta costumava dizer algumas pessoas são mais emocionais do que outras, então nunca pensei que isso a incomodasse. Acreditava que ela simplesmente entendia que minha mãe era assim. Usuário: ela estava te protegendo. Agora ela está sendo sincera. Atualização 9 meses depois, eu publiquei isso originalmente quando estava muito frustrada porque minha madrasta disse que não me ajudaria com meu casamento por causa da minha mãe. Muitas pessoas me criticaram, com razão. Acabei de reler o que escrevi e estou muito envergonhada. Fiz o que muitos sugeriram e disse à minha madrasta que respeitava seus limites e agradeci por sempre ter me apoiado na vida. Ela pareceu realmente comovida. Tivemos uma boa conversa e ela admitiu que gostaria de me ajudar, mas, como o usuário havia adivinhado, eu tinha certeza de que, se minha mãe descobrisse que ela havia me ajudado com alguma coisa, ela criticaria e isso me colocaria em uma situação desconfortável. Eu disse à minha mãe que ela precisava se acalmar e que, mesmo que minha madrasta não gostasse, eles eram adultos e aquele era o meu dia, e eu precisava de um pouco de ajuda para torná-lo especial. Para minha surpresa, ela disse que adoraria ajudar e que esperou a vida inteira para planejar um casamento. Um pouco de história: minha mãe e meu pai se casaram em um cartório, sem cerimônia. Minha mãe e meu padrasto não são casados, mas ele está conosco há tanto tempo que o chamamos de padrasto. Bem, pessoal, acontece que minha mãe é louca. Ela começou por cancelar o local que tínhamos reservado, queríamos um casamento ao ar livre num bonito parque perto da nossa casa, e tentar reservar um casamento no Havaí. Mas que raio! Felizmente, o reembolso do depósito não cobria de todo o depósito do local que ela queria, por isso ela veio ter comigo e pediu-me para cobrir o resto. Foi um golpe muito duro, mas resolvemos a situação. Ela tinha afirmado que queria me surpreender com um casamento dos sonhos e que eu merecia o melhor. Eu disse a ela que o meu casamento dos sonhos era um casamento ao ar livre com todos os meus amigos que se encaixasse no meu orçamento. Eu ainda acreditava, naquele momento, que ela tinha feito isso por gentileza. Nossa, como eu sou boba. Depois disso, as coisas ficaram estranhas. Ela continuava dizendo que era nosso casamento, como se fosse o casamento dela e meu. Eu queria uma mesa de cupcakes, mas ela tentou mudar o pedido para um bolo. Ela comprou os materiais errados para os centros de mesa. Ela discutia com todos os fornecedores. Sempre que ela fazia alguma coisa, tínhamos uma discussão enorme que acabava com ela chorando e histérica, dizendo que eu não deveria ter um casamento antes que ela tivesse o dela, que meu pai lhe devia um casamento. No dia seguinte, ela se desculpava profusamente e dizia que sabia que estava agindo como uma louca, mas que o planejamento do casamento estava lhe trazendo muitos problemas não resolvidos.
Ela dizia que iria ao psicólogo e que iriam ajustar a medicação para a depressão. Eu me sentia mal e a perdoava, e tudo recomeçava. Depois de meses assim, pensei que finalmente tínhamos chegado a um acordo. Ela poderia ter um casamento, mas não poderia ter o meu casamento. Eu estava errada. Ela comprou um vestido branco longo com lantejoulas e um chapéu de copa com véu para usar na cerimônia. Quando ela me enviou a foto, sinceramente, fiquei paralisada. Eu sei que tinha dito a ela que respeitaria seus desejos, mas não sabia com quem mais falar, então levei a foto para a casa do meu pai e da minha madrasta. Mostrei a foto para minha madrasta e comecei a chorar copiosamente. No começo, pensei que minha madrasta estava chorando comigo, mas não era assim. Ela ria tanto que mal conseguia respirar. Ela chamou meu pai e ele começou a rir tanto que não conseguia mais ficar em pé. Resumindo, minha madrasta e meu pai acabaram me ajudando a lidar com minha mãe durante o casamento. Eles me ensinaram a colocá-la em uma dieta de informações e a exigir senhas dos fornecedores. Meu pai a repreendeu, dizendo que era meu casamento. Minha madrasta teve a ótima ideia de dizer à minha mãe que o branco combinaria com o vestido dela e que ficaria bem, porque agora é muito popular que as noivas usem um vestido com as cores do casamento. Minhas cores eram azul esverdeado e dourado. Minha mãe apareceu com um vestido azul esverdeado, assim como minha madrasta, risos. Meu pai e minha madrasta me ajudaram a lidar com minha mãe durante todo o dia do meu casamento, dizendo que eram especialistas nisso e que era o presente de casamento deles para mim. Acabou sendo um dia lindo e eu só fiquei sabendo do drama depois daquele dia. No geral, foi uma experiência reveladora. Eu sempre soube que minha mãe era emotiva, mas não tinha percebido o quanto ela também era manipuladora. Eu me aproximei muito mais do meu pai e da minha madrasta, e agora tenho muito pouco contato com minha mãe. Isso me fez repensar minha infância e sinto que amadureci muito. Obrigada, Reddit, por ser o primeiro a abrir meus olhos. Comentário do usuário: meu Deus, que gênio! Parece que não é a primeira vez que sua madrasta faz algo assim. Op, não achei que fosse funcionar. O mais engraçado foi que as duas acabaram com vestidos quase idênticos. Acho que minha mãe teve um pequeno colapso nervoso por causa disso, mas eu não vi. Usuário: você não pode soltar uma isca dessas sem nos dar mais detalhes. Op, acho que ela encontrou o padrasto depois de ver minha madrasta e exigiu que ele a levasse para fazer compras, mas o padrasto disse: a cerimônia vai começar, não vamos sair agora. Ela ficou zangada e encontrou uma amiga com quem tentou trocar de vestido, mas a amiga achou que ela estava sendo boba e disse que era muito bonito que as duas mães da Op usassem vestidos combinando. Minha madrasta descobriu que ela estava chorando no banheiro, então entrou lá com uma das minhas damas de honra e disse em voz alta para que minha mãe ouvisse: gostaria de ter colocado outro vestido. É muito parecido com o da mãe da Op e todo mundo me diz que fica muito melhor nela do que em mim. Realmente fica melhor nela. Acho que isso foi o suficiente para acalmar minha mãe, porque ela saiu do banheiro sorrindo e exibindo seu vestido. Usuário: quando crianças, admiramos muito nossos pais, mas parte de nos tornarmos adultos é aprender que eles também são humanos. Geralmente é uma lição difícil. Op, quando era pequena, acreditava em tudo o que minha mãe me dizia. Por que ela iria mentir para mim? E meu pai e minha madrasta mantinham silêncio sobre o drama, então eu só ouvia uma versão da história. Sinto-me mal por ter demorado tanto tempo para perceber isso. Comecei a fazer terapia, o que me ajudou muito a desvendar todas as mentiras. Foi doloroso, mas também muito libertador. Todas aquelas coisas que nunca faziam sentido para mim, agora vejo que era porque eu sabia que algo não estava certo, mas não sabia o que era. Usuário: sua madrasta ficou em silêncio porque não queria que você pensasse que ela estava afastando você intencionalmente de sua mãe. Você tinha que perceber por si mesma, caso contrário, você teria ressentido sua madrasta e sua mãe teria achado ainda mais fácil manipulá-la contra ela. Deve ter sido incrivelmente difícil tanto para sua madrasta quanto para seu pai. Op, meu pai e minha madrasta disseram que esperavam que ela fosse mais sensata conosco, as crianças, do que com eles. Eles não me contaram muito porque dizem que o relacionamento deles com ela não deveria mudar meu relacionamento com ela, mas esclareceram algumas coisas para mim. Minha mãe sempre dizia que meu pai tinha roubado tudo dela no divórcio, mas ele tinha contribuído para o casamento com a casa, os carros e os investimentos. Eles tinham assinado um acordo pré-nupcial com uma cláusula de infidelidade e minha mãe tinha traído meu pai e o deixado por meu padrasto. Meu pai tinha pago uma boa quantia de dinheiro para ajudá-la a seguir em frente, mas ela não conseguiu um emprego e gastou tudo em férias caríssimas e em um carro novo que bateu dirigindo bêbada. As multas levaram o resto do dinheiro. Lembro-me de ela me dizer que o carro dela tinha variado e que meu pai o tinha rebocado, dizendo que o ia consertar, mas nunca o fez. Lembro-me de ficar zangada porque meu pai não ajudava minha mãe, quando ele era muito bom com carros. Não conheço toda a história, mas questiono muitas das memórias em que estava zangada com meu pai.
É muito estranho olhar para trás na sua vida e nem saber o que você não sabe. Eu questiono tudo. Gostaria que meu pai e minha madrasta me contassem mais, mas entendo que eles querem que eu também estabeleça meu próprio relacionamento com minha mãe. Ela é louca, mas não era completamente horrível o tempo todo. O mais difícil tem sido com a minha irmã mais nova, que sempre foi uma das minhas melhores amigas. Embora ela tenha visto o que a minha mãe fez com o meu casamento, ela também teve a minha mãe chorando o tempo todo. Houve muitas ocasiões em que a minha irmã me ligava e dizia que eu estava sendo irracional com a minha mãe. Isso criou uma pequena brecha entre nós e não sei muito bem como lidar com isso. Por enquanto é isso, inscreva-se para conhecer mais histórias interessantes e ficar por dentro das novidades. Nos vemos no próximo vídeo.